Camila, como funciona esse trabalho? Como é que funcionam as reuniões? As reuniões acontecem uma vez por semana, né, na Matriz de Campinas, toda quinta-feira às 19 horas. Lá a gente reúne com pessoas que têm depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade. E lá as pessoas elas relatam como foi, quem já está lá no grupo relata como foi sua semana, e quem chegou fala como o que levou o grupo, né? E nessa troca de dores, de sofrimento, as pessoas vão se encontrando, né? Vão compreendendo a dor do outro, compreendendo a sua própria dor, e buscando ali uma responsabilidade sobre sua vida e sobre a sua cura também. Como funciona, Camila, essa interação entre os tratamentos convencionais e o trabalho de grupo? Existem médicos que acompanham, tem outros psicólogos? Como é que funciona esse trabalho? Lá a gente se encontra em 3 psicólogos no momento, né? E a gente faz esse trabalho lá, nós 3 ficamos lá, e sempre encaminhamos para psiquiatra. Quando a gente vê necessidade de um acompanhamento médico, a gente encaminha para acupuntura, encaminha para psiquiatria, encaminha até para yoga, né? A gente vai passando para frente. E como é que é essa interação com os psiquiatras? O tratamento ele surte um efeito? Como é que funciona essa interação entre a psiquiatria tradicional e os trabalhos de grupo? Olha, é muito relativo isso. Alguns a gente vê efeito, outros a gente vê pessoas que tomam remédio 10 anos para dormir, não dormem, 10 anos para ansiedade, continuam com ansiedade. A gente vê, às vezes, resistência por parte dos médicos em acompanhar, em participar, e até indicar o grupo como uma outra forma de suporte, né, no tratamento. E a gente vê médicos que se empenham, que indicam, que participam, né? É bem relativo. E o resultado nos pacientes, como é que tem sido isso? Vocês têm conseguido uma resposta efetiva? Como tem funcionado junto aos pacientes? Pacientes com depressão, com pânico, têm melhorado? A gente tem visto uma melhora bem grande, principalmente em depressão e ansiedade. A gente vê isso bem mais nítido, né? Em transtorno do pânico também, mas um pouco mais demorado. A pessoa vai pegando para ela, a primeira coisa, né, a responsabilidade dela sobre o tratamento dela, sobre ela que cuida dela, né? A responsabilidade é dela. E aí esse processo vai dando troca de socialização mesmo, né? Dividindo com o outro e escutando o outro, né, no processo de cura. Bom, você estava falando que existe uma certa demora nos casos de pânico, mas como é que é mais ou menos essa temporalidade dos tratamentos? O tratamento de depressão é mais rápido? Em média, quanto tempo um paciente está ficando com vocês lá? E como é que tem sido essa melhora? Depende também de cada um, né? Mas em média a gente vê pessoas com depressão tendo uma melhora bem significativa no período de 8 meses, às vezes antes, 4, 5 meses, você começa a ver a pessoa fisionomicamente melhor, né? Você vê, né, no sorriso, na forma como a pessoa olha para você, que ela está melhor, né? No pânico, as experiências que a gente tem lá é nessa faixa mesmo, de 6 meses a 1 ano mais ou menos, nessa faixa. Aí nesse processo também, o grupo como uma parte do tratamento, né? Envolvido terapia individual e a medicação. Quais outras especialidades médicas têm participado também, além da psiquiatria? Existem outras especialidades médicas que participam, como clínica geral, cardiologia? Tem também. Às vezes até ginecologista, né? A gente vê lá que acompanha os pacientes. Neurologista também. Mas a maioria mesmo é psiquiatra. E a incidência dos casos? Vocês têm percebido um aumento desse tipo de doença, da depressão, dos transtornos de pânico na sociedade atual? Tem tido uma grande procura os trabalhos? Tem cada vez, inclusive assim, na nossa estatística do ano passado, para o ano retrasado, a gente notou uma grande diferença, um aumento bem significativo, né? O que eu venho percebendo é que a gente vê jovens e vê também senhores idosos, assim, na sua faixa de 60, 70 anos, buscando ajuda agora, né? Depois de muito tempo sofrendo com depressão, com ansiedade, agora buscando. Isso também está acontecendo muito. Depressão tem cura? Claro. E os transtornos de pânico? Tem também.
Tem também? Tem, claro. E como é que as pessoas podem fazer para procurar o grupo? Bom, toda quinta-feira, às 19 horas, na Matriz de Campinas, no prédio, dentro do estacionamento. É só perguntar lá, os porteiros lá, eles sabem informar. E o grupo tem algum vínculo religioso? Não, nós não temos vínculo religioso, vínculo político, vínculo com nada, vínculo com nós, com a saúde mesmo. Eu quero agradecer a psicóloga Camila Lima. Hoje nós podemos afirmar com tranquilidade que o transtorno de pânico tem cura, desde que o tratamento seja feito de uma forma integrada, buscando não apenas correções hormonais, suplantação de sintomas, porque hoje em dia não basta você saber que você tem um problema de serotonina. Você tem que mudar seu estilo de vida se você quiser realmente se curar de um transtorno de pânico, especialmente porque existe uma profunda tendência no paciente com pânico de ele se tornar um hipocondríaco, uma pessoa cheia de manias, super defensiva com relação à própria vida. Eu não posso fazer isso porque pode me dar uma crise. Eu não posso fazer aquilo porque pode me dar outra crise. E esse é um sinal da hipocondria. Nós não podemos fugir da vida. Quando nós falamos de mudança de estilo de vida, nós temos que procurar cindir justamente aquele aspecto neurótico, essa paranoia coletiva que nos é fomentada cotidianamente em nossa vida. Querendo ou não, dentro da personalidade de um paciente com pânico, existe muito medo. E isso é retroalimentado pela sociedade. E um paciente pode, à medida que faça um tratamento profundo, uma análise, se desvincular desse processo de medo interior. A personalidade pode ser fortalecida. A análise, nesse sentido, ela pode mostrar para a pessoa essa fragilidade que muitas vezes está dentro do inconsciente do paciente. Uma fragilidade que muitas vezes o paciente nega. Ele não percebe, mas vive. E isso é grave. Por outro lado, com a integração do aspecto medicamentoso, geralmente acompanhado por um psiquiatra ou um neurologista, com a integração ainda de atividade de grupo e com a atividade física, que também é outro aspecto muito importante, tudo isso associado mostra claramente que ao final de um ano e meio de tratamento, o paciente ele não sente mais nada. E segundo os critérios de cura diagnóstica pela Organização Mundial de Saúde, nós temos vários pacientes que após o tratamento, depois de 2 anos não tiveram mais a volta do transtorno de pânico. O que caracteriza a cura? No Instituto Olhos da Maçã nós temos atendido uma faixa de 6.500 pacientes ano. Desses, mais ou menos 15, 20% dos pacientes têm transtorno de pânico. E nós temos uma observação maciça de vários pacientes com essa melhora. É importante o uso de medicação integrado uma psicoterapia profunda. Não basta tratar sintomas. Não basta você se preocupar em condicionar o seu cérebro para fugir dos sintomas. O tratamento tem que atingir 2 pontos específicos no contexto psicoterápico. Primeiro, a ansiedade. Segundo, a personalidade que tem muito medo. A fragilidade que está presa no inconsciente do paciente. A atividade física, por sua vez, ela é fundamental no tratamento de um transtorno de pânico. Ela vai fazer a correção hormonal necessária que o organismo precisa. Sem atividade física, o paciente ele permanece preso na patologia. E se o tratamento for feito somente de uma forma fracionada, se tratarem somente os sintomas, o paciente não vai melhorar. Ele permanece 5, 10, 15, 20 anos com a doença, a vida dele vai ficar paralisada e como quem olhou nos olhos da medusa, ele petrifica. O pânico tem essa graça, ele tem esse agente mítico já descrito há muitos anos nas literaturas e nas mitologias. O medo paralisa. E a vida paralisada, ela perde a sua graça. Mas hoje, a boa nova é que nós conseguimos curar o transtorno de pânico com uma metodologia integrada, usando a análise de Carl Gustav Jung, usando o tratamento medicamentoso, usando a atividade física e complementando esses tratamentos com a atividade de grupo. Se você quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, acesse www.olhosalma.com.br.